Ainda vamos falar sobre o valor do irrisório. A princípio, parece aí um paradoxo, né? Porque irrisório é algo sem valor, né? Algo de pouquíssimo valor. E nós estamos falando do valor do irrisório. Olha lá, moedas, um copinho d'água aqui. E temos aqui também uma sobra de alimento num prato. Eu vou recordar para vocês o que aconteceu com Aquiles. Na mitologia grega, existia um homem por nome de Aquiles, e a mamãezinha dele pegou ele assim com os pezinhos para cima e mergulhou ele dentro de um rio, que aquele banho que ele tomou imunizava ele nas guerras. Só que nesse processo, da forma com que ela pegou, o calcanharzinho ficou para o lado de fora. Ou seja, ele ficou vulnerável aos ataques. Coisas passa a ser o calcanhar de Aquiles, ou seja, a parte vulnerável de muitas organizações e de muitas pessoas, né? Nós não estamos falando em absoluto em miséria, em a pessoa ser econômico a tal ponto de, né? Se uma receita pede 5 ovos para ficar contente, 5 ovos na receita, não vamos colocar 4, 3, não adianta, isso não vai resolver o problema. Agora, ó, uma torneira pingando acumula, ao longo do tempo, um rio de água. Algumas moedinhas, dá para se fazer muitas coisas no final do ano. Quantas crianças aí não pedem para o papai, para a mamãe, uma bicicletinha, uma coisa irrisória, inclusive meu filho está ali me olhando. Alimento jogado fora. Coisas irrisórias. Mas quando você se desfaz de alguma coisa, tipo assim, olha, um alimento, alguma coisa tangível, você está desperdiçando o irrisório, só que com volta. Agora vamos imaginar 10 minutos de leitura diária. É um tempo irrisório, né? 10 minutos, um tempo irrisório. Final do mês, final do semestre, final do ano, você vai estar angariando uma riqueza enorme, apenas com a aplicação e um tempo irrisório. Então, pensa que numa prova de seleção, quer seja no sistema privado, quer seja no sistema público, aquela palavra que você deixou de conhecê-la por se entreter ou por qualquer outro motivo, ela seria a razão pela qual o agente selecionador iria te inserir dentro daquela organização. E ela passou a ser o seu calcanhar de Aquiles. Então, longe de avareza, em absoluto, mas vamos olhar o irrisório com outros olhos. E aí, olha, ler mais, guardar aquelas moedinhas que ficam no console do carro, né? Vamos consertar aquelas torneiras que estão pingando. O celular não é para receita de bolo e etc, etc, etc. Vamos discorrer agora sobre a manifestação do desejo. O que esse cidadão está fazendo aqui? Nossa, esse aqui, para quem não conhece, gente, esse é o tal de Dom Juan. Esse é o tal de Dom Juan. Manifestação do desejo. Olha, um desejo ilhado, um desejo represado, um desejo não verbalizado, não falado, é um desejo que não está suscetível de realização. Então você precisa dizer, você precisa falar, você precisa manifestar-se, né? O Dom Juan aqui, por exemplo, ó, é um conquistador aí, na mídia, tido como um conquistador, um exemplo de conquistador. Às vezes o rapaz ou a moça, ele diz assim, olha fulano, eu gostaria de conhecer aquela outra moça ali, aquele outro rapaz e tal. Ele, ao invés de ir com os seus próprios pezinhos, avançar para a conquista, ele manda quem? Dom Juan. Chega lá, o que acontece?
o Dom Juan acaba conquistando a menina no lugar dele. Então, algumas atitudes somos nós mesmos que temos que tomar, indubitavelmente. Olha lá, vamos imaginar aqui o seguinte, olha, você está numa creche cuidando de 10 crianças. O choro é a maneira com que as crianças usam para manifestar o desejo. Já dizia o dito, quem não chora não mama. A criança que chorar mais, eu tenho certeza que vai ser a primeira que vai ganhar a mamadeira. Porque ela está manifestando o seu desejo. Esse vendedor aqui, ó, olha o rostinho dele, a fisionomia. Né? Pensa nesse vendedor. Ou seja, o seu cliente e o seu futuro cliente, ele tem que ver em você a solução para todos os problemas dele. Quando ele tiver aquele tipo de problema, ele vai, olha, puxa, fulano, eu tenho que falar com ele urgente, que é para ele solucionar esse problema aqui. Então, você precisa propagar de maneira assertiva para que você consiga êxito. Nós temos que pensar o seguinte, gente, olha, é uma ideia. Nós temos que pensar o seguinte, se nós desejarmos alguma coisa e colocar aquele nosso desejo na gaveta, é improvável que ele vai ser realizado. Agora, se nós também sair manifestando ele aleatoriamente, né, também não vai funcionar. Você tem que canalizar a manifestação do seu desejo ao profissional, à organização, à pessoa que você julgue que ele possa te orientar e que possa te ajudar na manifestação do seu desejo. Você precisa de dinheiro, por exemplo, para tocar o seu projeto? Não adianta você falar com o açougueiro. Mas aquele açougueiro é amigo meu e tal. Ele vai dizer, olha, eu também preciso, porque minha serra quebrou aqui, ó. Estou precisando também para consertar, e ó, tem uma carne ali para cortar. Não adianta. Você precisa de dinheiro, você precisa procurar uma organização que lida com finanças. Você precisa de projetos para a construção do seu barracão, para você tocar o seu empreendimento? Você precisa falar com alguém da área correlata. Você vislumbra entrar naquela organização X, naquela organização Y? Olha, estuda a organização. Então, manifestação do desejo aleatoriamente também não vale. Sem manifestar, óbvio, probabilidade difícil da conquista, né? Mas manifestar o desejo e manifestar de maneira correta.